Salve, salve, treinadores Pokémon! Nesse vídeo eu vou te ensinar como montar um deck do zero e também te mostrar a estrutura de vários decks que existem. Então bora lá, vamos para mais um aulão do King. É isso, família, já estamos por aqui, mas antes disso, eu quero fazer um apelo a você. Cara, torne-se membro do canal. Nosso clube de membros custa só R$5 e a partir de agora você vai poder ganhar coisas muito maneiras. Tá passando na tela para vocês agora uma miniatura que eu encomendei de um artista no ano passado e a partir deste mês a gente vai sortear uma miniatura todo mês para o clube de membros aqui do canal. Se você fizer a inscrição pelo apoio de R$5, você ganha um ticket para participar aí do sorteio, ter a chance de ganhar. E se você fizer a inscrição de R$20, você ganha 4 tickets para tentar ganhar o sorteio e receber então na sua casa uma miniatura como essa aqui de Pokémon. Mas fora o sorteio da miniatura, se a gente tiver gente bastante interessada dentro do nosso clube de membros em participar de torneios de Pokémon TCG Pocket, a gente vai começar a fazer torneios mensais. Eu vou viabilizar uma forma da gente fazer uma live todo mês de torneio, onde a gente vai transmitir as partidas de vocês jogando contra vocês mesmos, com narração, com toda a estrutura de torneio e, se tudo der certo, também com premiação no torneio, certo? Então torne-se membro para viabilizar esse e outros projetos. Além de, claro, você vai receber vídeos exclusivos. Então se você gosta do meu conteúdo, assina porque vai ter conteúdo exclusivo logo na sequência. Essa semana já começa, inclusive, beleza? Vamos lá! Vamos pro vídeo então, eu vou ensinar vocês aqui como que a gente tem a estrutura de decks do Pokémon TCG Pocket, tá? Mesmo que muita coisa seja lançada, a maior parte das coisas vai começar a partir dessa estrutura que eu vou... Vamos lá, montando um deck então, certo? Primeiro a gente vai falar da base, o que vai ser então essa espinha dorsal sempre que você for montar um deck. A primeira carta de todas a ressaltar é o Professor Pokémon. Hoje não tem nenhum deck que não precise dessa carta e não tem nenhuma carta que substitua o Professor. É bem simples, é um suporte e ele compra 2 cartas para você. Seu deck é pequeno, então o valor de comprar essas 2 cartas é muito grande, tá? A próxima é a Pokébola. Todos os decks rodam Pokémons básicos, sejam eles para evoluir para o estágio 1 ou estágio 2, ou sejam os seus X. Então você também precisa das Pokébolas. Não existe nenhum deck hoje que rode sem 2 Pokébolas, ok? Depois a gente tem a poção. Para você que está começando, a poção é muito importante porque ela faz uma coisa que é dar um pouco de consistência para o seu Pokémon. Claro que assim, não é, ah meu Deus, que cura incrível, mas às vezes o seu personagem ali ia cair com 2 ataques, por conta da poção ele vai precisar tomar um 3º ataque, então ajuda demais. A próxima é X-Speed, porque todo mundo tem um plano de jogo e todo mundo pode ter o azar de começar com a carta errada na frente ou não começar com a carta certa, ou o seu oponente counterou você, colocou um Pokémon que vai te dar dano especial ali, dano aumentado, ou o seu oponente usou uma Sabrina e deslocou o seu Pokémon, ou Cyrus. Então, como muitos decks querem poder escolher qual Pokémon tá na frente, o X-Speed, que te ajuda a recuar, é muito importante. Todas essas 4 cartas, você não precisa tirar elas em pacotinhos, você vai na sua lojinha e vai trocar ela por tickets. Show de bola? Compre todas essas cartas aqui para você poder utilizar então nos seus baralhos. Você vai colocar 2 cópias de cada uma dessas cartas no seu baralho e vamos começar a partir daí. A partir daí, existem algumas coisas que você vai ver que vão sempre se repetir. A primeira coisa é a abertura de jogo, como se a gente estivesse falando de xadrez mesmo, né? Como é que você abre e começa a sua partida, e também a sua condição de vitória, qual que é o seu plano para vencer. Vamos falar primeiro da abertura de jogo, depois a gente fala da condição de vitória. Abertura de jogo, escudo. Os escudos são esses Pokémon que vão começar o jogo para você na frente, e eles têm uma característica de ter bastante vida, e de geralmente ou ter um ataque muito desinteressante, ou ter um ataque muito tranquilo, que você paga uma moedinha ali, uma energiazinha, ele não vai te atrapalhar. Kangaskhan e Snorlax eram os principais escudos da primeira coleção. Kangaskhan com 100 de vida, recuo 3, porém tem ali um ataque que é muito tranquilo e que às vezes é bastante efetivo, e o Snorlax é a carta mais fácil de se encontrar na época, que podia rodar em qualquer que tinha muita vida. Mais tarde a gente percebeu que outros Pokémon cumpriam muito bem a função de escudo, porém para coisas específicas. Então o Exeggutor é um excelente escudo para o começo de jogo em decks de planta, então ele pode ajudar o Venusaur, abrindo o jogo até o Venusaur ficar pronto. Ele pode ajudar o Celebi
abrindo o jogo até o Celebi ficar pronto. Já o Moltres, ele vai lá na frente e ele vai ajudar o Charizard a ficar pronto. O Moltres também tem essa questão dele ser um acelerador. Então, além de ser um escudo, ele energiza os seus Pokémons de fogo. Ele jogou assim com Charizard, com Arcanine, com vários outros Pokémon, como Infernape. Depois desse ponto, a gente recebeu na Ilha Mítica Druddigon, que é um Pokémon muito, muito bom. Eu desacreditei dele e não vi a função dele de cara, mas o ataque dele é sim horrível e você não quer usar nunca. O que você quer utilizar dele é que ele tem 100 de vida e a habilidade de devolver 20 de dano quando um Pokémon bate nele. Como a maior parte das coisas do jogo funcionam muito bem em trincadinhas, todo mundo no começo de jogo tem um baixo dano e pouquíssimos Pokémon podem remover o Druddigon sem tomar pelo menos 40 de dano. Então é basicamente como se ele tivesse a habilidade de dar 20 de dano todo turno, caso o seu oponente precise passar do Druddigon através do atrito, né? Precise bater nele para tirar ele do jogo. Tem apenas 2 de recuo, porém veio junto com uma carta muito útil, que é a Leaf, que permite que você recue ele, entre aspas, de graça, apenas pagando o apoiador do turno. Depois, a gente recebeu o Dialga, e aí a gente começa a ver um meta muito mais voltado para escudos de early game muito eficiente. Então o Dialga vai à frente, vai receber 2 energias, não para bater exatamente, mas para começar a energizar os parceiros dele no banco. Então decks que rodam energias incolor ou que rodam energias metálicas ficaram muito fortes a partir da chegada do Dialga. Arceus, Yanmega, Melmetal, Probopass, vários Pokémon mesmo, Lick, muita coisa apareceu porque o Dialga existe. A gente recebeu o Leafeon nessa última coleção e o Leafeon é mais ou menos o que o nosso querido Moltres faz, só que para os decks de grama. Ele tem a mesma vida, inclusive, porém é um estágio 1, precisa evoluir do Eevee. Só que ele vai à frente e ele vai ficar energizando os seus Pokémon todo turno com uma energia de grama. Então ele é muito forte, principalmente ao lado do Celebi. Depois a gente parte para falar de outra abertura de jogo, que é a abertura de jogo dos atacantes rápidos. Se a gente falou dos escudos que querem ir à frente, proteger alguém, agora a gente vai falar sobre a aposta de que se você começar batendo e logo você vence o oponente. Certo? E aí, o primeiro Pokémon a se destacar nessa função foi o Farfetch. Ele tem aí 60 de vida e com uma energia incolor, ele dá 40 de dano. É muita energia, aliás, é muito dano para uma só energia, tá? Esse Pokémon, ele ainda podia rodar em qualquer deck lutador, somente porque ele usa incolor. Então, cria uma versatilidade nesse Pokémon incrível. Porém, existe algo um pouco mais específico e um pouco mais potente, que é o duozinho de Hitmonchan e Hitmonlee. Agora a energia precisa ser de luta, porém, para compensar, os dois Pokémon têm mais vida, 80 de vida, e o ataque deles, no caso do Hitmonchan, é um pouco mais fraco, causa 30, já o ataque do Hitmonlee é 30 em um Pokémon do banco e não pode bater no Pokémon da frente. Então, esses 3 Pokémon, eles são uma espécie de versão um do outro para fazer uma função um pouquinho diferente. E aí, inclusive na primeira temporada, esses caras rodaram juntos e faziam um excelente deck. Farfetch, Hitmonchan, Hitmonlee já eram bons juntos, né? Depois a gente recebeu a Marshadow, que é impressionantemente boa ao lado de Pokémons lutadores. Ela precisa de 2 energias e caso ela tenha visto um Pokémon do tipo lutador morrer no turno anterior, ela com essas 2 energias, em vez de 40, vai causar 100 de dano. Isso fez com que a Marshadow fosse explosivamente poderosa ao lado dos Hitmon no começo da partida, né? Então essa trincazinha aqui dominou muito. E eu acredito que se você tiver uma cópia, aliás, 2 cópias aí de cada carta dessa aqui, bota essas 4 cartas dentro de um deck junto com aquela base e você vai conseguir ganhar pontos jogando o game no momento. Bom, depois a gente tem Skarmory, e aí é uma atualização dos Pokémon que a gente viu anteriormente. Tem 80 de vida. E aí tem a Metal Arms, uma energia de metal para causar 20. Porém, se esse Pokémon tiver uma ferramenta nele, causa 50. O Skarmory abriu aí então pra gente o novo conjunto de Pokémons que tem um efeito condicional para causar 50 de dano com uma energia e geralmente tem 80 de vida. Isso é uma espécie de atacante
premium. Toda vez que eu falar pra você que isso é premium, significa que isso é o melhor custo-benefício em execução dentro do jogo hoje. Dar 50 de dano com uma energia só é o melhor custo-benefício pra uma energia hoje. É premium. O Skarmory é premium nesse sentido. E aí a nossa próxima leva de cartas foi o Carnivine, batendo 50 de dano se tiver o Arceus no banco. O Sudowoodo batendo 50 com uma energia se o inimigo for lutador. Aliás, se o inimigo for um X, né? E aí, obviamente, temos um metálico, temos um grama e temos um lutador. Ainda não sabemos se a gente vai receber atacantes para 50 de dano com uma energia para cada cor. Mas vai ser bem interessante se a gente receber, principalmente o normal. Se ele puder jogar com tudo quanto é deck, faria com que todas as estratégias tivessem uma abertura agressiva disponível, né? Então veja só, falamos aqui, né, da abertura agressiva e da abertura defensiva. Os escudos estão ali para tomar dano e proteger alguém do banco. Os agressivos estão ali para já começar o jogo indo para cima. Mas existem mais aberturas? Existem. Mas eu tô falando das mais padronizadas e daquelas que são mais bem estabelecidas dentro do jogo numa visão de eficiência. Outra que a gente tem e que é muito eficiente, porém existe em menor possibilidade dentro do jogo hoje, são as aberturas gananciosas. Você não quer nem bater, nem proteger, mas você quer fazer uma abertura que, se o seu inimigo não punir você, você vai ser um monstro a partir de algum momento. E a gente tem um grande exemplar rodando no momento, porém a gente teve um exemplar meio falho no começo, que foi o Meltan. O Meltan, ele vai ser um Pokémon que quer começar a partida, mesmo sendo bem frágil, tendo 60 de vida, e jogando num meta lá atrás que tinha muito Charizard, que tinha muito Pokémon de fogo, né? E o Meltan tinha essa capacidade de colocar mais energias metálicas nele mesmo, caso ele conseguisse ficar na frente utilizando o poder dele, né? Na sequência, a gente recebe mais 3 cartas que tem essa abertura gananciosa. Magmar, que faz a mesma coisa que o Meltan, porém ele tem 80 de vida, olha só. E o Electabuzz faz a mesma coisa e ainda tem 80 de vida. Então, assim, eu acho que é bem característico essa coisinha aqui, né? E aí, quando a gente vai pra evolução do Magmar e pro Electabuzz, eu acho que eles são mais fracos do que o Melmetal. Então eles são balanceados, mas eu acho que se o Meltan tivesse 80 de vida, ele poderia ter jogado na época dele ali e tal. Hoje em dia o Meltan não é mais necessário, mesmo que você vá jogar de Melmetal, você quer colocar o Dialga na frente, não quer usar o poder do Meltan mais, né? E a Manaphy, a versão gananciosa de água, e aí sim, a versão gananciosa de água é extremamente efetiva. A Manaphy é o exemplo de que a abertura gananciosa pode funcionar, desde que você tenha uma bomba de payoff muito eficiente. No caso do tipo água, você tem principalmente o Articuno e principalmente o Palkia, mas poderia usar algum outro Pokémon de água que tenha essa bomba de dano e que precise ser energizado muito cedo. E a Manaphy ainda pode ser combinada com uma Misty, que às vezes pode ser efetiva, às vezes não, mas quando dá certo é muita explosão de dano, né? Depois a gente vai para as condições de vitória, e aí a gente, depois de conhecer as condições de vitória, vamos encaixar as aberturas de jogo com as condições de vitória e ver coisas que fazem sentido. Condição de vitória. A primeira condição de vitória que a gente vai ver é de atacantes rápidos também, tá? E aí a gente tem Starmie, Pikachu e Ninetales lá da primeira coleção, sendo excelentes exemplos de condição de vitória rápida. Pikachu é básico, Ninetales é estágio 1, a Star é estágio 1. O que eles têm todos em comum? Todos eles com 2 energias de água batem muito mais do que a média. A média de dano causado com 2 energias no primeiro set era de 70. Veja o Bisharp, que é do tipo metal, com 2 energias de metal, causa 70 de dano, porém ele tinha status mais baixos, não era um X, era um personagem que entregava 1 ponto só de vitória, porém não era o status premium, né? O status premium é o da Starmie. A Starmie causa 90 de dano com apenas 2 energias, mas o drawback, o efeito negativo, é que ela é uma estágio 1 que entrega 2 pontos quando é derrotada. Já o Pikachu, o drawback nele é anterior.
Claro, quando ele for derrotado, ele também entrega 2 pontos. Inclusive, ele tem menos vida do que a própria Starmie. Porém, o Circle Circuit dele tem uma exigência. Ele também causa 90 de dano com 2 energias, porém, ele precisa ter o banco cheio de Pokémon elétrico. E aí, por que é anterior o drawback dele? É que o drawback, a parte ruim do Pikachu, é que o seu deck é forçado a só jogar com Pokémons elétricos. E aí, por exemplo, o Pikachu nunca pôde utilizar o Druddigon. Ele precisa ir lá e utilizar os Zapdos para servir de tanquezinho do deck dele. Porque se o Pikachu for bater e na hora de causar o seu dano, ele fizer o check do banco e achar um Druddigon e não um Zapdos, ele sai no prejuízo. E aí os Zapdos, nenhum dos dois você quer atacar com eles, nem com os Zapdos, nem com o Druddigon, porém o efeito defensivo do Druddigon seria muito bom pro Pikachu, né? Inclusive, não sei se funciona hoje em dia. Se a gente usar os Zapdos com Rock Helmet, deve ter ficado melhor, mas ok, né? E a Ninetales, ela tem um problema que é: a Ninetales descarta uma energia de fogo, e significa que você perde a sua energia de fogo quando você joga de Ninetales, porque quando ela tá na frente, se ela não morrer, você quer colocar outra energia, e aí você para de energizar e preparar outros Pokémon seu. Por isso que é importante que a Ninetales não seja a primeira atacante dela, ela vai atacar depois. No caso de fogo, ela poderia utilizar até o Farfetch ou poderia utilizar a Rapidash. Como a Ninetales tem um apoiador específico para ela, para Rapidash e para o Magmar, você não utilizava o Farfetch e utilizava Magmar e Rapidash e Ponyta, né? Mas esses são os primeiros atacantes rápidos muito eficientes do jogo. Lá no começo, esses 3 Pokémon foram muito bons. E aí depois, o outro atacante rápido que foi efetivo, que a gente recebeu, foi o Aerodactyl. No começo, ele foi paia e ele flopou. Mas depois ele se estabeleceu como um bom deck de tier A, B, às vezes ficando no A, às vezes ficando no B. Nunca chegou a ser tier S, nunca chegou a ser tão incrível, mas funcionou, inclusive funciona até hoje. Você pode rodar todo aquele pacote rápido de Hitmonchan, Hitmonlee, Farfetch, Marshadow e Aerodactyl para funcionar. Esses atacantes rápidos todos ainda funcionam. E, como eu falei, a condição de vitória é o Aerodactyl, então, né? Na sequência, a gente fala dos atacantes médios, ok? Vamos lá. E aí a gente tem, então, como primeiro exemplo do atacante médio, o Darkrai. Caraca, King, mas ele é da 3ª coleção. Não tinham atacantes médios antes dele? Não, doido. Mas todos os atacantes com 3 ou mais energias antes do Darkrai eram atacantes lentos, porque assim, a gente tinha o Blastoise e tinha o Machamp, ali 3 energias faz alguma coisa, só que era um estágio 1. Então, guys, assim, estágio 1, 3 energias, não é um atacante médio, é um atacante lento. Por isso que realmente esse Pokémon tem que ter ataques muito fortes. O Machamp, coitado, eu fico até chateado por ele hoje em dia, de pô, 3 energias para 120, show de bola, mas o Arceus faz 3 energias para 130 e é básico, né? Beleza, o Machamp pode utilizar Lucario, mas compensa, né, tudo isso, né? Então, assim, Pokémon tem seus favoritos, é mais ou menos por aí. Mas o Machamp ainda teve a funcionalidade dele, ainda dá pra brincar, claro. Mas o Darkrai tem essa capacidade aqui de causar 100 de dano com 3 energias. Ah não, King, é 80. Não, porque você pode continuar energizando ele só pra causar mais 20 de dano no seu turno. Então, o Darkrai, na verdade, é 3 energias pra 100 de dano, né? Então, é bastante interessante. Ele tem a abertura de jogo ali que vocês vão ver no final do vídeo que eu deixei preparado, tá? Outra condição de vitória de 3 energias e a Mega, 3 para 120, tem drawback, Magnezone, 3 para 110, tem drawback, porém ele não entrega 2 pontos, né? Então veja que a partir da coleção de Sinnoh, o jogo estabeleceu que os melhores Pokémon, o status Premium, causa 100 a 120 com 3 energias. E geralmente tem um efeito negativo que você tem que ver como é que você vai corrigir na sua construção de deck. No caso da Mega, ela perde uma energia, então ela fica na mesma circunstância da Ninetales. Você tem que ir carregando ele todo turno e você para de preparar outros Pokémon. E o Magnezone é a mesma coisa, também descarta uma energia, você tem que ir lá e ficar mantendo ele municiado.
certo? E aí depois, nessa nova coleção, a gente vai receber atacantes médios. Aliás, a gente recebeu o Celebi, que é da coleção passada, o Gallade também, mas a partir do momento que chega o Arceus, ele vai possibilitar novos pokémons e também o Celebi vai aparecer por conta do surgimento do novo escudo, que é o Leafeon, tá? Mas vamos lá, Arceus surge então na quarta coleção e é o status mais premium do jogo no momento. 3 energias para 130, qual o drawback? Você tem o banco cheio. O nosso querido Arceus possibilitou a chegada no meta de outros 2 atacantes médios. O Rampardos, que não era tão incrível antes, mas já tinha sua execução, já tinha gente gostando, já tinha gente testando, mas a partir do momento que você tem um Pokémon normal tão presente, e é uma das matchups que mais vai aparecer, e é uma matchup poderosa, jogar de Rampardo só para enfrentar Arceus é uma escolha inteligente. Então o Rampardo se tornou o segundo deck mais popular do meta. King, o Rampardos bate 130 com uma energia só. Ele não é um atacante rápido? Não é, porque ele é um estágio 2 e que evolui de um fóssil. O fóssil é um drawback muito negativo e que diminui o tempo de aplicação do Pokémon. Então para mim, o Rampardo sai de ser um atacante rápido e se torna um atacante médio, porque mesmo que você vá ligar uma energia só, em muitas das suas partidas vai demorar para você trazer ele. Então você tem que jogar com algumas coisas na frente. É bem comum que você entregue 2 Pokémon antes de você colocar o Rampardos para atacar, por conta dessa debilidade nele em ser comprado, certo? Gallade, 2 energias e também é um estágio 2. Porém, ele vai bater com essas 2 energias, contando com o fato de que seu inimigo tem muita energia estacada. Como o Arceus e a maior parte do meta que vocês viram jogam com 3 energias, não é? Todo mundo tem 3 energias, não? Então o Gallade também é um atacante muito efetivo, que vai dar ali 130 de dano, porque todo mundo tem em média 3 energias, né? A partir do momento que o seu inimigo ele tem menos energias, você vai bater menos, mas significa que talvez você esteja batendo em alguém que não está pronto para jogar ali naquele momento, não está carregado. Então você provavelmente vai acabar executando aquele Pokémon, porque ele também deve ou não estar batendo em você, ou tá batendo pouco. E o Celebi, ele se torna um atacante médio relevante, de fato, não só porque as pessoas gostavam de apostar e a win rate era ruim, mas a popularidade era alta. O Celebi fica bom porque ele recebe o apoio do escudo novo, que é o Leafeon, e aí o Celebi consegue jogar, enquanto um atacante médio você vai geralmente colocar ele para bater quando ele tiver 4, 5 energias. Porém, é quase como se fosse no tempo de 3, porque ele também vai ser energizado com energias extras, né? Certo? Bom, agora a gente vai falar de atacantes pesados, e esses são raridade dentro do jogo, ou porque eles são ruins, também porque não tem tantos. Mas os 2 primeiros atacantes pesados dominaram o jogo lá atrás, Charizard e Mewtwo. Era um meta muito dominado pelos 5 Pokémon que a gente viu aqui: Starmie, Pikachu, Ninetales, Charizard e Mewtwo. Eu era muito fã de Ninetales, eu achava que era muito melhor do que as pessoas colocavam na playlist, inclusive. Mas o Charizard, ele precisa de 4 energias para bater 200, é um atacante pesado perfeito, simplesmente nocauteava qualquer coisa do game. E o Mewtwo com 4 energias para bater 150. O Mewtwo é básico, King. Por que que ele é um pesado? Cara, 4 energias é muita coisa. E ele ainda tem o drawback de descartar. Drawback, efeito negativo, só reforçando. Então, você é lento, muito pesado, né? Porém, o dano era muito efetivo, conseguia, junto de um Giovanni, executar pokémons muito grandes, já que não existia a capa, porém, tinha Gardevoir, que acelerava ele ali, mas ainda assim a gente não tinha redundância de compra, então às vezes você engasgava muito ali pra achar Gardevoir, né? Então, realmente era um deck bastante lento, só que quando ele dava conta de resistir o começo da partida, o Mewtwo ganhava no final. Hoje em dia, é difícil jogar de Mewtwo, porque todo mundo tá causando quase o mesmo dano que ele, com uma energia a menos e com um drawback menor. Hoje, se ele tivesse 4, descarta 1, talvez ele estivesse jogando nesse meta, até porque o Celebi e o Arceus conseguiram derrubar a popularidade do Darkrai. Então eu acho que nesse mês Mewtwo deve estar um pouco melhor do que estava no mês passado, mas possivelmente ainda você vai perder muito,
porque o Arceus bate muito mais rápido que você, né? O Charizard, ele também caiu em eficiência porque tem muito Pokémon de água e como ele sofre do mesmo problema do Mewtwo, a galera bate mais rápido que ele. Porém, o Charizard tem uma coisa que o Mewtwo não tem, que é o Moltres. Se o Mewtwo ganhar um Moltres, o Mewtwo deve voltar, tá? Se o Mewtwo ganhar uma Espeon ou uma Sylveon, que fica na frente e bota uma energia psíquica atrás, o Mewtwo pode voltar a ser experimentado e pode até ficar bom. E aí, outros dois Pokémons pesados que funcionam muito, Gyarados e Palkia. Por que esses dois funcionam? O Gyarados, por conta dele ser muito tanque, tem muita vida, então ele não é tão abatido, e ele pode usar um escudo na frente, como o Druddigon ou Kengar, e o ataque dele é menor do que os outros daqui, porém, ele tem o benefício de, tipo, utilizar excelentes trainers, e ele pode utilizar Irida, Misty, então ele pode usar ainda o Greninja, porque o deck sobe espaço, então realmente é bem forte. A Palkia, por outro lado, tem o Spatial Hand dela, que tem o maior drawback do jogo, descarta 3 energias e ela tem a capacidade de causar 150 de dano, mais dano na backline, né, no banco do inimigo. É muito forte e pode utilizar o Manaphy e ainda ficar um deck muito low em Pokémon, muito baixinho, né, nos slots que você coloca de Pokémon. Então a Palkia e o Gyarados funcionam por conta disso. Eles têm um pacote de escudo, aberturas gananciosas e muita trainer boa. Por isso que Pokémon de água consegue jogar com estratégias pesadas, tá bom? E é isso. Agora vamos falar de montagem, já que você percebeu que existem aberturas de jogo defensivas, agressivas, gananciosas, condições de vitórias rápidas, médias e pesadas. Vamos combinar um pouco dessas coisas, tá? Primeiro a base fica aqui do lado, sempre começa com isso aqui, mano. 2 professor, 2 Pokébola, 2 poção, 2 X-Speed. As duas de baixo, poção e X-Speed, tô jogando de grama, pode trocar pela Erika, mas às vezes você ainda vai querer a poção junto. Tô jogando com um Pokémon muito pesadão, pode trocar os X-Speed pela Leaf, certo? Tô jogando de água, posso trocar o X-Speed pelo Vaporeon. Tô jogando de água, posso trocar as poções pela Irida, certo? Então tem algumas opções para as cartas de baixo, as de cima não tem opção no momento. E aí sobre montagem, vamos ver, escudo mais alguma coisa? Kangaskhan ou Druddigon? Você pode utilizar os dois. Se você quer um escudo que ainda causa um pouquinho de dano e quem vai ficar atrás precisa de 3 energias e não 4, pode ser o Kangaskhan. Quem tá atrás precisa de 4 energias, deixa o Druddigon, tá? E aí, Gyarados. O Gyarados é uma ótima combinação para ter um escudo na frente dele, principalmente porque o Magikarp é muito frágil. E aí, se você tem 2 Magikarp, 2 Gyarados e ali 2 Druddigon, sobra espaço o suficiente na sua lista para você trazer o Greninja, olha só. E aí o exemplo de lista tá aí, 2 Druddigon, 2 Froakie, 2 Frogadier, 2 Greninja, 2 Magikarp, 2 Gyarados e aí o restinho da base. Pega essa basezinha aqui, pega essa lista e você já consegue jogar. Escudo mais médios. Agora a gente tem Druddigon ou Kangaskhan mais Darkrai. Olha só, cabe o Greninja de novo. Como que fica aí a nossa lista? Ah, não entrou o slide da lista aqui. Beleza. Mas a lista ficaria, então, bem parecida com essa aqui, né? Só que você tira ali o Magikarp e tira o Gyarados e coloca pra você o Darkrai. Show de bola? Bem tranquilo. Seguindo, então, a gente vai para abertura gananciosa mais pesado. Gananciosa mais pesado. Manaphy é o ganancioso mais efetivo. Traz a Palkia junto com ele. Muita gente está experimentando a Palkia Origin Form, a Palkia Baby, que consegue também utilizar 3 energias para fazer um dano ali ok. E aí a lista fica pra gente. 2 Manaphy, 2 Palkia Origin Form, 2 Palkia X, Professor, Pokébola, X-Speed, Poção, Irida, Misty e a capa. Essa é uma build um pouquinho mais cara. Você vai ter que ir atrás da Misty, vai ter que ir atrás da Irida e da capa. Então, um pouquinho mais difícil, mais tranquilo. Vamos falar de abertura rápida mais médios. Cara, Sudowoodo mais o Marshadow. Tranquilo. São 2 cópias do Sudowoodo ou uma cópia da Marshadow ou 2. E aí você pode adicionar o Rampardos, olha que legal.
Cara, ainda sobra ali na lista um espacinho para você colocar o Lucario. Olha como é que fica o seu deck. Um Sudowoodo, uma Marshadow, aí a linha do Rampardo, com 2 fósseis, 2 crânidos, 2 Rampardos, e vai colocar 2 Riolo, 2 Lucario. O Lucario aumenta o dano do seu Pokémon. Olha que incrível. E você tem Professor, Pokébola, X-Speed, não traz a poção. Aí você vai trazer a comunicação Pokémon, porque estágio 2 é difícil de você comprar. Não falei que é difícil colocar o Rampardos? Usa a comunicação Pokémon para encontrar ele, certo? E como você não liga tanto se os seus Pokémon caírem porque eles entregam um ponto só, você também não precisa da poção ou de uma capa para essa lista, mas claro que eventualmente você pode fazer outras substituições conforme você for tendo mais cartas. É isso, essa é a minha aulona para você de como você vai montar o seu deck. Não se esquece de deixar o like e também de se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você, que é um pouco mais trabalhado, tem aí um pouco mais de horas inclusas para fazer esse vídeo, então, pô, o seu like ajuda bastante a gente a ser recompensado aqui na plataforma, faz com que o vídeo chegue em mais pessoas e, claro, mais uma vez reforço para que você torne-se membro. Esse é um tipo de conteúdo que eu vou trazer mais dentro do clube exclusivo de membros. Show de bola? É só 5 conto, você já participa disso e de outras coisas, além de outros benefícios também. Muito obrigado. Aqui no finalzinho, ó, vou deixar outro vídeo aqui para você assistir, que vai ser um vídeo contando quais são os 10 melhores decks do meta no momento. Muito obrigado e fui!